Fala galera, continuação da nossa aula de sistema nervoso, só que dessa vez com o foco no sistema nervoso periférico. Olha só, essa aula ela vai ser rápida, vai ser um resumo dessa matéria, então eu recomendo que vocês se aprofundem no conhecimento que vai ser passado aqui. Outra coisa, se essa aula te ajudar, você se inscreve e dá o seu like. Então, vamos iniciar. Então, olha só, durante a evolução, o sistema nervoso ele se diferenciou entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O periférico é que fica fora da caixa craniana, basicamente. E olha só, ele é formado pelos nervos, pelos gânglios e pelas terminações nervosas. E olha só, os nervos eles podem ser espinhais e cranianos. Os gânglios podem ser sensitivos ou motores. E as terminações nervosas também podem ser sensitivas ou motoras. Lembrando, galera, que para entendimento perfeito dessa aula é extremamente importante que vocês vejam a aula anterior desse assunto, que vai estar... Vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo. Vamos começar agora definindo o que são nervos. Os nervos são cordões ligados ao encéfalo ou à medula. Eles são formados por axônios. O que são axônios? São prolongamentos do corpo celular, né? Onde tem a bainha, essas coisas. Olha só, eles são formados por axões de neurônios sensitivos e motores. E ele tem uma composição de tecido conjuntivo que forma o epineuro, o perineuro e o endoneuro, de acordo com o que está mostrado aí na figura. E olha só, esses nervos, eles têm vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos eles são responsáveis por fazer a irrigação de sangue nesses nervos. E esse sistema de irrigação dos nervos é chamado de vasa nervosus, ou melhor, vasa nervorum, que é um termo em latim que significa vaso dos nervos. Olha só, os nervos são divididos em cranianos e espinhais. Nessa figura aí, nós temos uma foto dos nervos espinhais. E eles são divididos da mesma forma que a coluna é dividida: cervical, torácica, sacral e a lombar, né? Então, olha só, eles são 31 nervos ligados à espinha. E aí, olha só, por exemplo, a primeira vértebra da coluna é chamada C1, ou seja, o nervo que sai da vértebra C1 é chamado de nervo C1. E eles são 31 pares, como eu disse. Agora eu vou mostrar uma foto dos nervos cranianos, que são 12. Aqui estão eles, olha só, são 12, eles são divididos aí na base do encéfalo, essa é a base, e tem o olfatório, o óptico, não vou ler todos, mas eu recomendo que vocês pausem o vídeo, olhem a legenda e visualizem onde eles estão alocados no encéfalo, porque essa parte é bem importante. E daqui a pouco na aula vai ter uma foto explicando a função de cada um deles. Aí eu recomendo que vocês também dêem uma atenção especial. Vamos destrinchar agora um pouco sobre a continuação dos nervos espinhais. Olha só, os nervos espinhais eles têm duas origens, uma origem dorsal e uma origem ventral. Nós vamos ver a diferença entre as duas. A origem dorsal ela é sensitiva e os seus receptores, a última ponta, a pontinha, né, que fica bem na extremidade do corpo, eles ficam na pele, nas mucosas e nos músculos principalmente. Olha só, na raiz dorsal forma os nervos espinhais e depois os gânglios. E olha, os gânglios espinhais no caso. E isso aí está representado na parte direita da imagem, superior direita da imagem, olha só. A raiz, ela se liga à medula por filamentos reticulares e se liga à substância cinzenta da medula, que é essa parte central aí, olha, que está até destacada para cima. Olha lá, a substância cinzenta. Olha só, nessa imagem dá para ver o canal central, que é a substância cinzenta, e o ramo, né, que se liga posterior é o dorsal, entendem? É o ramo dorsal. E olha só, aí forma o filamento da raiz dorsal, a raiz dorsal e o nervo espinhal, e por último o gânglio espinhal, que é esse achatamento aí, tipo uma elipse na imagem. E essa aí é a mesma foto que eu coloquei no início, só que eu ampliei ela mais. Então olha lá, só recapitulando, olha só: filamento da raiz dorsal,
raiz dorsal do nervo espinhal e o gânglio espinhal. Na outra imagem lá estava mais simplificado, mas essa aí é a mais verdadeira. E aí a substância cinzenta destacada ali. Já a origem ventral, ela forma as fibras nervosas motoras, ela é formada por fibras nervosas motoras, forma a coluna ventral e se liga à substância cinzenta. E por fim, no final dela ali, olha, tipo assim, nos prolongamentos, em várias etapas, ela vai formar a placa motora. Eu vou explicar o que é uma placa motora lá no futuro, mas cabe a saber por enquanto que ela está ligada aos músculos esqueléticos predominantemente, e ela é responsável pela contração muscular. Ela leva o estímulo até o músculo, liberando a acetilcolina. Então eu vou explicar isso daqui a pouco. Agora vamos entender a trajetória dos nervos espinhais. Olha só, a trajetória deles. Vamos começar pela raiz dorsal, que ela é aferente. A aferente vai se unir no gânglio espinhal e ela vai inervar a pele e os músculos do dorso. Já a em vermelho ali, ó, que é a raiz ventral, ela é eferente. Ela vai se unir também no gânglio espinhal, né? E vai se ramificar nas inervações dos membros da porção anterolateral do tronco. E cada ramo dele tem um território de inervação. Olha só, os territórios próprios é quando apenas um nervo ele é responsável pelaquela parte. O território comum é quando tem mais de um nervo responsável pelaquela parte. Agora, os dermátomos são territórios inervados por uma raiz dorsal sensitiva cutânea, ou seja, a pele. É apenas na pele que ocorrem os dermátomos. E agora eu vou mostrar uma foto deles aqui. Bom, aqui estão eles. Por exemplo, olha só, em C1. O C1, ele inerva a parte do ombro e da parte superior do braço. E a palma, conseguem ver ali, né? Olha só, o T1, acima do peito, o 4, abaixo do peito, só estou dando alguns exemplos. O L4, a parte do, como que chama? Do quadríceps até a ponta dos pés. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Acho que não precisa decorar cada um deles, a não ser que a sua prova seja muito específica sobre isso. Mas é basicamente entender que é um conjunto de nervos que de origem, como que fala, sensitiva, né? Ou seja, dorsal, e cutânea apenas. Isso são dermátomos. Agora vamos fazer um detalhamento dos nervos cranianos. Igual, como eu disse, eles têm origem no encéfalo, e eles são 12 pares. E aí tá uma foto, né? Uma outra foto, sem ser diferente daquela, que mostra cada um deles. Aqui, olha, tem uma tabela mostrando o que cada um faz, os componentes funcionais e a área de distribuição. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nela, mas acredito que apenas um ou outro que não é intuitivo a função deles. Mas, mesmo assim, pausa o vídeo e dá uma lida. Agora vamos falar sobre os componentes funcionais dos nervos cranianos. Um aferente somático geral, ele é responsável pela percepção de dor, temperatura, pressão e tato. Um aferente somático específico, ele é responsável pela visão, pela audição, pelo equilíbrio e eles estão localizados na orelha interna, além da retina, claro, porque é responsável pela visão. Agora, um aferente visceral geral, ele é responsável pela dor e pela regulação da pressão sanguínea, ou seja, ele percebe a oscilação da pressão e regula ela segundo o sistema RAS, entre outros. Já os aferentes viscerais especiais, eles são receptores gustativos e olfatórios. Nós temos também os grupos dos eferentes. O eferente somático, eles se ligam nas fibras musculares e tem origem miotônica, das fibras musculares que tem origem miotônica. Um exemplo de um músculo com origem miotônica é a língua. Agora, os eferentes viscerais gerais, eles estão ligados aos músculos lisos e fazem as contrações automáticas, essas coisas, tipo os movimentos peristálticos. E o eferente visceral especial, ele está ligado aos músculos esqueléticos da cabeça e pescoço e tem função de mastigação e ativam a faringe e a laringe. Bom, agora estamos caminhando para a parte final da nossa aula. Vamos definir agora o que são gânglios.
São agrupamentos de corpos de neurônio que ficam na periferia. Basicamente é isso. Olha só, eles podem ser sensitivos e motores. Os sensitivos estão mais próximos à medula e está dentro do canal vertebral. E os motores, eles contêm neurônios motores viscerais, e ele faz parte do sistema autônomo. Bom, o que ele faz? Ele transmite as mensagens de dor, temperatura, essas coisas, do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Basicamente é isso que ele faz. Então, ele é um mediador entre esses dois sistemas. E agora, para finalizar de vez, o que são terminações nervosas? Elas são dispositivos que ficam nas extremidades dos axônios e nas extremidades da pele, em alguns locais assim, e elas recebem estímulos. Elas podem ser sensitivas e motoras. Nessa aula aqui eu vou explicar apenas a motora. Um exemplo de terminação nervosa motora é a placa motora. A placa motora ela é somática, ela está nos músculos esqueléticos e faz a ligação neuromuscular. Ela se liga à fibra muscular. Se ligando à fibra muscular, após a ativação, despolarização, ela vai liberar acetilcolina, que é o neurotransmissor que inicia a contração muscular. Essa contração muscular esse estímulo vai para as tríades T e vão iniciar toda a contração das fibras nos sarcômeros e dos discos Z, fazendo com que a fibra se contraia por completo. Então é isso, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, se tiver, eu respondo aqui embaixo, se eu conseguir, se eu souber. E lembrando vocês, qualquer erro, qualquer coisa, qualquer dica, podem escrever aí embaixo também. Deixe seu like e se inscreva. Falou!